Seja bem-vindo à nossa análise diária, hoje, dia 11/9, nossa segunda-feira, o início da semana. A gente vai passar aí um olhar sobre o que falamos na semana passada e o que foi pontuado ao longo dessa última semana e o que foi feito aí diante do mercado de preço. O Dólar nos surpreendeu frente ao que falamos quarta e sexta-feira, então aquilo que falamos lá na segunda-feira da semana passada, hoje aconteceu, então vamos ficar de olho que vai ser muito interessante a gente conseguir linkar as informações e tá aí trabalhando de forma bem bacana com os preços. Então vou compartilhar minha tela com vocês, dando uma olhada aqui no nosso DXY, né? Mais uma vez ele toca, né? Ele rompe a região da nossa máxima ali do 104 e vem ali no preço dos 105.800. O que acontece? Ali é a máxima de 2023. Estou falando bastante sobre esse ponto com vocês. E se vocês puxarem o relatório dos dados das, eh, dos últimos meses, principalmente de julho em relação ao dólar, tem um crescimento que aconteceu de uma forma bem pequena, mas que ocorreu frente às decisões que o dólar tomou nesses últimos tempos. E aí, há uma propensão de que esta semana os dados sobre o dólar venham de fato a melhorar, por exemplo, o índice de preço ao consumidor, o índice de preço ao produtor, e isso pode suspeitar de que, de fato, o dólar tende a mexer novamente, e não mais paralisar, mas mexer novamente nas taxas federais. Então, fazendo essa leitura macroeconômica, gente, a gente pode ter o sentimento de que pode haver o rompimento dessa região de 2023, né? Essa região ali dos 105, tá? Para que isso aconteça, tem que ter algo muito forte para que isso aconteça, porque é uma região que vocês podem ver que ficou ali 6 meses trabalhando e ganhou força para baixo, tá? Então, é uma leitura que é interessante ser feita com cautela e apenas com um olhar frente ao que pode vir a acontecer. Agora, graficamente dizendo, ele pode concluir a movimentação dele aqui, tá? Fazer um movimento de retração, seja de 30% ou de 50%, tá? E aí, então, ele volta a subir, né? Dando início aqui a uma linha de tendência que, de repente, a gente pode pegar ela até mais lá atrás. Vamos tentar dar uma olhada nisso nos fundos aqui de trás, ó. Se a gente for um pouco mais otimista, a gente pega essa leitura aqui, ó, tá? E aí, então, o que que você vai concluir? Bom, Sheila, fundo, topo, fundo, ele tende a romper esse fundo anterior aqui. Aí você vai pensar, nossa, então o dólar vai ter uma mega recuperação, né, frente aos, ao cenário econômico possível. Pode ser que tenhamos isso acontecendo, né? A intenção do dólar é sempre se valorizar, né? Então, pode ser que isso venha a acontecer. Esse é um cenário hipotético de uma possibilidade daquilo que pode vir a acontecer, tá? Então, inicialmente, o que a gente tem que pensar, raciocinar aqui é a nossa atenção frente a essa região aqui. Para os mais prudentes, por mais os operadores mais conservadores, eu esperaria a visualizar o que vai acontecer aqui após a dia 23, né, 23 de setembro. Esperaria. Aos mais agressivos, tomaria medidas aqui em pontos estratégicos, por exemplo, esse que ele está agora aqui, de uma possível compra com stop mais abaixo, tá? Aí fica a critério de cada um. Eu vou decidir em esperar mais um pouco, tá? Antes de fazer qualquer coisa frente ao mercado. Até mesmo porque não estou com pressa. Nós temos aqui também um outro fundo que eu falei que era um fundo que ele poderia vir agarrar também. Então, ele pode fazer uma movimentação vindo aqui para cima, né, tocando esse topo aqui, ou quiçá até novamente esse fundo. Esses são preços do 1,07 e 1,008, tá? São regiões ali onde ele pode estar
tocando e retraindo, tá? Podendo vir para o nosso alvo principal, que é essa região aqui, tá? Continuamos com a mesma linha de raciocínio. O XAU-USD, que é o nosso ouro, na última semana, né? Fez exatamente o que esperávamos. Ele ainda segura dentro dessa região ali do 19,25, né? O 19,24, né? Essa regiãozinha ali de preço. Ele pode brigar por esse preço aqui também do 19,12, que é o que ele está tentando fazer, puxando o preço para cima, tá? Então vamos dar uma olhada no H1, que ele pode jogar o preço um pouco mais para cima. Ele está segurando, você tá vendo? Ele está segurando, os topos estão segurando nessa região. Ele pode tomar um fôlego aqui para baixo e, de repente, voltar para a linha de tendência de baixa sem problema algum. E, na verdade, poderia até ser saudável se isso viesse a acontecer dentro dessa movimentação. Tendo em vista o que nós falamos no DXY, e a leitura que a gente vai fazer no ouro, se houver uma valorização, tanto o euro-dólar quanto o ouro cairão, tá? Porque isso valoriza, né? O dólar está mais valorizado frente às outras, as moedas base. E por último, o nosso dólar-ien, que tocou nossa região de 50%, que foi essa abertura que nós falamos, que é o quê? A região de 50% desta movimentação aqui, né? Deste fundo a este topo, né? Ele toca essa região aqui e ganha força. Na sexta-feira, nós falamos da possibilidade, na sexta, quarta-feira, a possibilidade de rompimento, ele vindo para este ponto aqui do 148, 800 e alguma coisa, tá? Bom, o que que acontece aqui, né? Nós temos aqui uma linha de tendência bem intraday, tá? Que ela funila aqui junto com o canal, então ele pode ganhar força sim lá para cima, fazendo uma direção bem interessante aí para alta. Quem pegou nesse ponto de entrada que eu não desmarquei, porque ele de fato é um ponto importante, com certeza tá aproveitando aí bem a informação, tá? Então é isso. É, o preço está mais para continuação, mais para um cenário propenso à valorização do dólar, que seria eles caírem, o dólar como moeda base e subir como moeda cotação. Então, aproveitem, essa semana tem muitas notícias para o dólar e isso pode dar uma mexida no gráfico e, eventualmente, trazer algum tipo de novas movimentações aí de regiões de entrada e saída que a gente estabeleceu aqui, tá bom? É isso, aproveitem, até quarta.